Olá pessoal, tudo bom? É, Hoje eu estou gravando essa aula por vídeo para vocês, sem a gente fazer como normalmente a gente faz com as lives, porque eu tô meio com um resfriado meio forte, um pouco de dor de cabeça, um pouco de dor de ouvido, e principalmente ficar com fone de ouvido para mim tava incomodando bastante por causa da inflamação no ouvido. E aí assim eu falo e não preciso colocar o fone, tá? Hoje nós vamos terminar as nossas discussões sobre TDAH e vamos dar continuidade na nossa disciplina falando de autismo e, se possível, ainda hoje falar um pouco de dislexia, tá? Que são aí os transtornos associados à infância e adolescência. Só para a gente concluir um pouco da questão do TDAH, que eu acho que a gente até já chegou a falar bastante, uma coisa que a gente tem sempre que lembrar, né, que as crianças com TDAH elas vão ter, principalmente, né, do tipo misto ou do tipo hiperativo, que é o que a gente vai ver agora, essa distinção entre os três tipos, elas vão se apresentar de uma maneira mais impulsiva e mais propensa a se acidentar. Então não vão tomar cuidados consigo mesmo ou com os outros. São socialmente desinibidas normalmente, então vão trocar ideia com qualquer pessoa, qualquer um que tenta chamar para conversar num parque, ela não saca. É, Sem reservas e despreocupados quanto às questões de norma social. Podem ser impopulares entre as outras crianças, principalmente por essa maior agitação e por essa maior dificuldade, às vezes, de fazer atividades mais calmas. É, e normalmente, né, por conta disso, vão ficar mais isoladas, sem se importarem aparentemente com isso, porque como o alívio da ansiedade está muito nesse processo de agitação, vamos dizer assim, muitas vezes a criança ela vai ter, por exemplo, predileção por na hora do intervalo fazer uma atividade do tipo é, ficar correndo pelo pátio, alguma coisa assim, alguma coisa que descarregue bastante essa descarga ansiosa por via motora, ao invés muitas vezes de tentar fazer vínculo com outras crianças. Essa questão de se tornarem mais impulsivas e propensas a se acidentarem, uma coisa que a gente tem que pensar é que isso acontece até com uma certa frequência, tá? Eu tive um paciente que ele tinha hiperatividade do tipo misto. Ele era desatento, mas ele era mais impulsivo e hiperativo motoramente do que desatento. Ele morava num sítio e certa vez ele saiu, foi correndo na frente do pai para andar de cavalo e esse pai ficou para trás. Quando ele chegou no estábulo para tirar o cavalo do estábulo, esse cavalo estava preso com um arreio num pedaço de pau, uma tora. E quando ele foi tirar o cavalo, ele chegou correndo e já foi pegando o arreio para tirar. E quando ele fez isso, o cavalo se assustou e puxou. Quando ele puxou, o dedo dele estava entre o arreio o movimento do cavalo, né? Prendeu o dedo dele entre o arreio e o moerão e ele teve o dedo decepado, ele perdeu o dedo. Então, esse é um ótimo exemplo dessa questão de como a impulsividade, de como a hiperatividade muitas vezes vai estar associada a comportamentos de maior risco e, inevitavelmente, um maior número de acidentes nesse tipo de criança. Tá? Isso deve ser muito levado em consideração, principalmente quando você está fazendo qualquer tipo de atendimento, que a criança ela se mostre muito impulsiva e muito hiperativa, muito agitada, de uma maneira que você já observe comportamentos de risco, que podem ser, por exemplo, sair correndo na frente da mãe para atravessar uma rua sem olhar para os lados, tá? E que você perceba que uma hora ou outra algum acidente maior pode acontecer. Às vezes acidentes menores acontecem, mas você vê a probabilidade da ocorrência de acidentes maiores, tá? Isso deve ser levado em consideração até mesmo como uma indicação de intervenção medicamentosa. A gente considera, né, que nem todo paciente com TDAH necessariamente precisa de intervenção medicamentosa. Alguns casos mais leves, só psicoterapia e adaptação do ambiente já ajuda bastante. Mas em casos onde a gente perceber que existe o risco para o paciente, principalmente por conta desses comportamentos mais impulsivos, a medicação ela deve ser
a avaliação de uma intervenção medicamentosa deve ser sim, levada muito a sério, até porque muitas vezes esses pacientes podem sofrer danos graves, lesões graves. Tá? O diagnóstico é estabelecido pela presença e características fundamentais, tendo iniciado pelo menos antes dos 7 anos de idade. Então, embora os sintomas comecem a aparecer no período de escolarização, por causa dessa cobrança de relacionamento social e até por conta da demanda cognitiva, a gente vai perceber que o DSM ele vai colocar muito dessa questão de que os sintomas devem aparecer necessariamente antes dos 7 anos de idade. O que, do ponto de vista neurológico, se explica bastante, porque é um período de desenvolvimento mais acelerado do cérebro, principalmente de estruturas e de funções do cérebro que vão estar mais associadas à cognição. Então, a cognição, a linguagem, o controle de impulsos. Então, se preconiza que os sintomas devem aparecer antes dessa idade. Pelos critérios norte-americanos, são necessários no mínimo 6 sintomas para a realização de um diagnóstico. Mas esse número está sendo revisto, podendo ser reduzido para 5 ou 4 sintomas, uma vez que a intensidade de poucos sintomas, muitas vezes, já é suficiente para causar prejuízo à criança. A Organização Mundial da Saúde não especifica um número de sintomas para o diagnóstico. Uma coisa que a gente vai perceber é que, assim, embora a gente tenha os sintomas de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade, de não seguimento de regras, a gente pode observar que a criança não necessariamente vai ter critérios diagnósticos para todos esses sintomas, ela não necessariamente vai apresentar todos os sintomas como um critério diagnóstico, mas muitas vezes a intensidade desses sintomas é um marcador muito importante. Então, assim, mais do que uma somatória de sintomas, observe muito a intensidade dos sintomas. Alguns pacientes podem apresentar um número menor de sintomas, como 4 sintomas, por exemplo, mas em uma intensidade tão significativa que isso já impacta muito na rotina, no dia a dia desse paciente. Esse é um outro ponto interessante. Prestar atenção no quanto de impacto esses sintomas têm sobre a vida do sujeito. Tá bom? Quais são os tipos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? A gente vai classificar o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade em 3 tipos. Predomínio de sintoma de atenção, predomínio de sintoma de hiperatividade e impulsividade e misto. Tá? As crianças com predomínio de impulsividade e de hiperatividade costumam ter mais problemas de socialização com outras crianças, justamente por serem normalmente mais impulsivas, mais agressivas, do que as outras crianças dos 2 tipos. Então, aquele indivíduo que tem o diagnóstico de predominância de hiperatividade, normalmente ele vai ter uma socialização muito pior do que o do tipo desatento e do tipo misto. Tá? O tipo misto apresenta mais combinação que o transtorno opositor desafiador, além de apresentar um prejuízo global do desenvolvimento. Então, assim, quando a gente fala do tipo misto, é que a gente vai ter o comprometimento de atenção e de controle de impulso, né, da hiperatividade e da impulsividade. A gente vai perceber que, embora a socialização dele não seja tão comprometida quanto o de hiperatividade, ele apresenta um prejuízo global maior, ou seja, em funções de escola, por exemplo, alfabetização, questões cognitivas, ele vai apresentar um pouco mais de dificuldade, até porque ele vai ter a combinação da desatenção, da dificuldade de concentrar a atenção e da questão da agitação motora, da impulsividade. Tá? Uma coisa que a gente tem que pensar também é que esses pacientes podem apresentar uma comorbidade importante. Então, estudos mostram uma alta correlação entre o déficit de transtorno de déficit de atenção com transtornos de conduta e transtornos oposicional desafiante, sendo que aproximadamente de 30 a 50% das crianças com déficit de atenção, principalmente do tipo hiperativo, apresentam também outros diagnósticos. Então, de 30 a 50% das crianças com déficit de atenção com o fator de hiperatividade vão apresentar algum tipo de outro diagnóstico, algum tipo de comorbidade. No Brasil, foi encontrada uma taxa de comorbidade de 47,8%, o que é bem próximo do teto do que a gente tinha visto de 30 a 50%. Outros transtornos são mais comuns nessas crianças. Então, embora a gente já fale aí de comorbidade, existem algumas comorbidades que são mais comuns. Quais são elas? Como o transtorno depressivo, que vai variar de 15% a 20%, de ansiedade em torno de 25%,
e os transtornos de aprendizagem aí com 25% mais ou menos, tá? Aqui como transtorno de aprendizagem a gente pode falar da dislexia, da descalculia, tá? Mas lógico, esse é o diagnóstico até mais difícil de ser feito, porque como a criança ela já apresenta sintomas como, por exemplo, as questões de atenção e as questões de hiperatividade e de impulsividade comprometendo o aprendizado, muitas vezes isso pode simular sintomas associados a, por exemplo, a dislexia ou outros transtornos de aprendizagem. Então é um diagnóstico mais difícil de fazer. Dentre os adolescentes com déficit de atenção, uma maior incidência de abuso de drogas, isso é muito comum, principalmente quando adultos. Então, o que a gente vai observar é que na adolescência existe uma maior propensão a indivíduos com TDAH a fazerem uso de drogas e também é muito comum que esses pacientes depois eles continuem fazendo uso na vida adulta. Esse é um tópico importante que por si só já poderia dar uma disciplina, que é como alguns indivíduos vão se utilizar de algumas drogas para atenuar a sintomatologia psiquiátrica. Então, pacientes ansiosos normalmente vão fazer muito uso de maconha, tá? Por quê? Porque o efeito da droga tem uma ação terapêutica, no sentido de que ela controla, ela reduz aquele comportamento indesejado ou ela reduz aquele comportamento que é sintomático, tá? Enquanto, por exemplo, quando você observa pacientes que fazem uso de cocaína, é muito comum a gente achar pacientes que antes do início do uso já apresentavam critérios diagnósticos para depressão, tá? Novamente, por quê? Porque a droga ela vai simular um pouco do que as medicações para depressão teriam como efeito terapêutico. Então ela vai aumentar um pouco do ânimo, ela vai aumentar a disposição, tá? Mas logicamente eu não preciso nem falar o quanto isso é danoso a longo prazo e o quanto muitas pessoas poderiam nunca ter começado a usar droga se elas tivessem tido acesso a um tratamento psicológico e psiquiátrico para tratar essas questões e esses diagnósticos que, de uma maneira ou de outra, influenciaram o uso da droga. Tá? Esse fato provavelmente depende da ligação com o transtorno de conduta, uma vez que sabe-se que essa relação é entre os distúrbios de conduta na infância e o abuso de droga no adulto. Um outro ponto, então, né, associado a essa constatação entre o maior uso de drogas por adolescentes e adultos que tiveram diagnóstico de TDAH, é principalmente o transtorno de conduta que normalmente vai estar associado a esses diagnósticos. Então é muito comum que crianças, mesmo aquelas que não tiveram TDAH, diagnóstico de TDAH, mas que tiveram o diagnóstico de transtorno de conduta, também tem uma propensão a fazer uso de entorpecentes. Tá? Então essa combinação também se torna perigosa e contribuinte desse comportamento. O tratamento. Há décadas o tratamento vem sendo pesquisado e, por enquanto, nada se mostrou muito superior à utilização de estimulantes. Tá? No Brasil, apenas o metilfenidato é comercializado. Vale a pena aqui comentar o preconceito fortemente irrigado na sociedade a respeito da medicação ou de um grupo farmacológico, principalmente por parte de não psiquiatras. Muitos pediatras vão criticar o uso da Ritalina, deixando com que os pais com uma dúvida com relação à eficácia dela e principalmente com relação aos riscos dela, muitas vezes impedindo o tratamento adequado e permitindo prejuízos socioeducacionais ocorram na criança. Basicamente, o que a gente tem no Brasil hoje, do ponto de vista medicamentoso, a gente tem a Ritalina e o Venvance, que são medicações muito próximas. A gente poderia dizer aí que o Venvance é uma atualização da Ritalina por 5 vezes o preço, até mais. O Venvance é bem caro. Existisse um comentário na rede pública de saúde de que a Ritalina sairia de linha para ficar unicamente o Venvance. Durante muito tempo eu tive bastante dificuldade de encontrar em farmácias ou de pacientes descrevendo a dificuldade de achar Ritalina. Hoje em dia, sinceramente, eu não sei como está isso, mas o que a gente observava é que pelo menos no SUS ela já não estava mais chegando, tá? E o Venvance, a caixa dele é muito cara, é absurdamente caro. Uma outra coisa que a gente observa muitas vezes é que alguns familiares vão optar unicamente pelo tratamento medicamentoso e não pelo psicoterápico.
o que não faz muito sentido, porque uma vez que a gente tem que adaptar a família ao comportamento dessa criança e, logicamente, fazer com que essa criança crie ferramentas para que ela consiga lidar com essas dificuldades. Só a medicação não ajuda muita coisa, tá? Lógico, ela vai reduzir um pouco os sintomas, ela vai ajudar sim a criança a se concentrar, mas dependendo do tempo que essa criança passou apresentando os sintomas e o quanto isso teve de reflexo na escolarização e no aprendizado dela, a gente tem muito mais questões para serem trabalhadas, tá? Então, uma criança, mesmo tomando Ritalina, pode continuar sem aprender, ou pode continuar tendo alterações de comportamento como comportamento opositor, tá? Porque a medicação não vai resolver isso. A medicação ela vai auxiliar a criança a se concentrar, por exemplo, ou ela vai ajudar a criança a ter um pouco mais de controle sobre os próprios impulsos. Por isso muitas vezes a gente vai ver aí o uso da Ritalina combinado com outras medicações como a imipramina, por exemplo. Mas, logicamente, o comportamento da criança deve sofrer intervenções também. Intervenções no ambiente familiar, intervenções no ambiente escolar e, logicamente, fazer o treino de muitos comportamentos na clínica. Essa é uma coisa importante da gente lembrar, né? E a gente já falou isso nas últimas aulas, que pacientes com TDAH, eles têm que ser avaliados em, no mínimo, 2 ambientes. Apresentarem aqueles sintomas muito característicos da doença em pelo menos 2 ambientes. Então a gente tem aí escola, casa e o ambiente clínico como ambientes passíveis de observação e que mesmo após o uso da medicação ainda devem continuar sendo observados, tá? Marcelo, eu recebi um paciente no consultório e ele já faz tratamento para TDAH, ele já toma Ritalina, mas a mãe está em dúvida se ele realmente tem, porque o diagnóstico foi feito meio de qualquer jeito. Beleza, você pode fazer uma reavaliação desse paciente. Minha sugestão é que você use, por exemplo, testes como de atenção concentrada, escalas específicas para o TDAH e, se possível, o VISC. Tá? Você consegue fazer uma boa avaliação se você combinar bastante desses testes. Mas uma coisa que a gente tem que imaginar é que se a paciente estiver medicada, o resultado desse teste vai ficar comprometido, tá? Então, nos dias da avaliação, o paciente não deve tomar a medicação, seja a medicação de curta ou de longa duração. Ele não deve fazer o uso, porque já a gente teria uma contaminação dos dados, tá? A Ritalina, no caso, né, deve ser usada em doses de 20 a 60 mg por dia, sendo a dose dividida em 2 tomadas por dia normalmente, uma pela manhã e outra na hora do almoço. O metilfenidato deve ser evitado antes dos 6 anos de idade, pois como seu principal efeito colateral é a inibição do apetite, pode prejudicar a alimentação, levando o paciente a perder a altura e perder peso, logicamente. Após 6 anos de idade, esse efeito é mitigado, mas acompanhado de uma curva de crescimento pelo pediatra. Logicamente aqui a gente está falando de um prejuízo com relação ao controle de apetite, mas o que a gente tem que imaginar também é que a gente tem um cérebro em formação e um cérebro que num período de menos de 7 anos de idade é um cérebro que está muito imaturo ainda. Trocando em miúdos, se o paciente não apresenta sintomatologia significativa, dano, prejuízo social significativo para que seja feito o uso da medicação, a sugestão seria que fosse realizado o tratamento unicamente com terapia, tá? Novamente, por conta dos efeitos dessas medicações no cérebro ainda em formação. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neurobiológico caracterizado por uma síndrome de conduta, tendo como sintoma primordial a atividade motora excessiva e o déficit de atenção. No entanto, existe o distúrbio de déficit de atenção sem a hiperatividade, que seria unicamente uma questão atencional. O transtorno nasce com o indivíduo e já aparece na primeira infância, quase sempre acompanhando o indivíduo por toda a vida. A gente já chegou a comentar aqui, né, como que indivíduos na idade adulta normalmente tendem a se adaptar a esses sintomas, por isso que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de observar esses sintomas na vida adulta, mas teoricamente as alterações neurológicas continuam lá, tá? Independente se você se adaptou muito bem a elas ou se não, você ainda terá uma dificuldade acentuada de controlar alguns impulsos e uma dificuldade mais acentuada de atenção.
Ah, nos slides que eu mandei para vocês, você tem aí uma imagem de uma ressonância magnética funcional. Então você tem ali a imagem esquerda ilustra a área de atividade cerebral de uma pessoa sem TDAH e a imagem da direita uma pessoa com TDAH. Há certa controvérsia sobre o estudo que produziu essas imagens, porém as crianças que fizeram parte do estudo tinham maioritariamente disfunções mais severas. O que a gente vai observar aqui é um rebaixamento de atividade cerebral. Tá? Então você vê o paciente da esquerda, um paciente, entre aspas, saudável, e o paciente da direita, um paciente que apresentaria sintomas de TDAH. Porém, esse estudo foi questionado porque os pacientes apresentavam sintomatologia mais severa e alguns outros tipos de complicação. Mas o que, teoricamente, esse estudo estaria dizendo é que existe um rebaixamento da função neurológica nesses pacientes, uma dificuldade de conexão. Sintomas relacionados à desatenção. Não prestar atenção em detalhes, ter dificuldade para se concentrar, não prestar atenção no que foi dito, dificuldade para seguir regras e instruções, desvia a atenção com outras atividades, não termina o que começa e ser desorganizado. Tá? Praticamente todos associados à atenção concentrada. Uma coisa que a gente tem que falar, e que a gente até já comentou, é que esses sintomas devem aparecer mesmo quando o paciente está fazendo atividades prazerosas. Tá? Atividades que ele gosta deveriam apresentar esse mesmo tipo de dificuldade. Caso não, ele está discriminando o ambiente e aí a gente não tem uma questão neurológica. Evitar atividades que exijam esforço mental, perder coisas importantes, distrair-se facilmente com coisas alheias, esquecer compromissos e tarefas, problemas financeiros, tarefas complexas que se tornam entediantes e ficam esquecidas, assim como dificuldade em fazer planejamento de curto e longo prazo. Tá? Aí entra uma questão importante, principalmente essa última dificuldade de fazer planejamento de curto e longo prazo, possíveis repercussões do TDAH no desenvolvimento de funções executivas. Tá? E até em questões associadas a rebaixamento de QI, por exemplo. Já os sintomas relacionados à hiperatividade e à impulsividade, ficar remexendo a mão ou os pés mesmo quando sentada, não permanecer sentado por muito tempo, pular, correr excessivamente em situações inadequadas, sensação interna de inquietude, ser barulhento em atividades lúdicas. Tá? Ser muito agitado, falar em demasia, o que a gente poderia chamar de verborragia, responder as perguntas antes delas serem concluídas, ter dificuldade de esperar a sua vez e intrometer-se em conversa dos outros. Percebam que quando a gente está falando de crianças com a sintomatologia mais associada à hiperatividade, elas podem ser facilmente confundidas com crianças que apresentam uma dificuldade de conduta, tá? Então, assim, aspas aí, tá? Crianças que a gente chamaria de mal educadas, aquelas que só tiveram um condicionamento inadequado do comportamento, mas que não necessariamente seria patológico. Por isso, novamente, a gente bate muito na tecla de que essas características devem existir independente da atividade que a criança está fazendo, mesmo quando ela estiver fazendo uma atividade que é prazerosa para ela. Tá? Isso vai te ajudar bastante a discriminar quando a criança tem controle sobre aquele comportamento e quando ela não tem. Tá? Para se diagnosticar um caso de TDAH, é necessário que o indivíduo em questão apresente pelo menos 6 dos sintomas, e aí lembra daquelas 6 a 4 sintomas, de desatenção ou 6 dos sintomas de hiperatividade. Além disso, os sintomas devem manifestar-se em pelo menos 2 ambientes diferentes e por um período superior a 6 meses. Tá? Por que o período superior a 6 meses? Porque problemas em casas, processos de luto, processos depressivos, processos ansiosos, todos esses podem simular esse tipo de sintoma também. Tá? Sintomas de ansiedade são muito semelhantes, se a gente parar para pensar. Por isso, o interessante é a observação desse paciente por um período de 6 meses. O que é muito difícil a gente ver, principalmente dentro da psiquiatria, né? Onde o paciente, muitas vezes, ele passa em uma sessão, em uma consulta e já sai de lá com a medicação, tá? Eu sempre penso muito isso, eu gostaria que vocês guardassem essa sacada. Todas as vezes que vocês estiverem avaliando uma patologia onde aquele sintoma tem que ser acompanhado por um período de tempo, se possível, não trabalhe com a história pregressa do paciente. Ou seja, se você perguntar para o paciente assim, há quanto tempo você já sente isso? E ele te falar, 6, 7 meses, cara, acompanhe esse cara por mais um tempo.
Porque é muito difícil, muitas vezes, da gente dizer exatamente com exatidão quando começou determinado sintoma, principalmente quando ele é comportamental, tá? Não só quando começou determinado sintoma, mas também se é muito difícil o paciente lembrar com exatidão a intensidade de determinado sintoma há 6 meses atrás. Então, por isso que é muito importante você acompanhar um paciente por um tempo sem fechar diagnóstico. Se o paciente te perguntar, explique. Olha, para diagnóstico de bipolaridade, para diagnóstico de TDAH, a recomendação é que o paciente seja acompanhado por 6 meses para que se observe como esses sintomas vão se dar nesse período de 6 meses. Seria imprudente da minha parte fechar qualquer diagnóstico numa primeira sessão ou num espaço curto de tempo, tá? Então, por isso é interessante você explicar essa incidência dos sintomas e que você explique o porquê esse diagnóstico não deveria ser feito de uma maneira assim muito rápida e muito superficial, tá? A maioria dos pacientes não gosta disso, as pessoas querem sair de lá como se estivesse num drive-thru, né? Já sai com o nome do que tem. Mas muitas vezes isso preserva o paciente de ser tratado por meses e às vezes anos para uma patologia que ele não tinha e que era uma alteração de comportamento situacional. Por último, com relação às causas, né? As pesquisas têm apresentado como possíveis causas do TDAH questões associadas à hereditariedade, problemas durante a gestação ou no parto, e exposição a determinadas substâncias ou contaminações, intoxicações, como por exemplo por chumbo, tá? Assim como problemas familiares, como funcionamento familiar caótico, alto nível de discórdia conjugal, baixa instrução, famílias com baixo nível socioeconômico ou famílias com apenas um dos pais. O que a gente tem que imaginar tudo nesse contexto, aqui esse slide ele até tem uma pretensão de principalmente ter uma caracterização mais médica, mais pediátrica, tá? Mas a gente pode simplificar todos esses problemas familiares que eles descrevem como estressores, tá? Todas essas questões, discórdia conjugal, baixa instrução, família com baixo nível socioeconômico, pais separados, tudo isso a gente poderia definir como quadros de estresse nos primeiros anos de infância, tá? E logicamente a gente não está falando só que quadros de estresse podem causar as alterações neurológicas, mas muitas vezes elas podem facilitar o aparecimento de alguns sintomas e manter alguns sintomas com uma intensidade maior. Então, estresse nos primeiros anos de vida está associado a uma maior incidência de sintomas de TDAH. Famílias caracterizadas por um alto grau de agressividade nas interações podem contribuir para o aparecimento de comportamento agressivo ou de oposição desafiante nas crianças. É muito comum a gente perceber isso, tá? Com o tempo, quando vocês começarem a atender, vocês vão perceber que o transtorno opositor desafiador e que outros transtornos associados à conduta podem ter uma relação muito intrínseca com o comportamento familiar e com a dinâmica de comportamento familiar, tá? O que muitas vezes vai fazer com que a gente tenha uma dificuldade de definir se aquilo era um sintoma que já existia do ponto de vista neurológico ou se aquele comportamento foi aprendido naquele contexto, tá? Por isso que quando a gente fala de comportamental, e se a gente levar à risca o que a psicologia comportamental vai descrever, a gente vai perceber que algumas coisas eu não vou chamar de sintomas, ou de doenças, eu simplesmente vou descrever como comportamentos que podem ser danosos ao sujeito, mas que podem muito facilmente ser aprendidos naquele contexto, tá bom? Perfeito. Então, concluímos aqui a nossa discussão sobre sobre TDAH, tá? É uma discussão mais objetiva. A gente não vai falar muito de neuroimagem de TDAH, até porque os estudos que vão falar de neuroimagem, os estudos que vão falar necessariamente de questões mais biológicas do TDAH ainda são muito recentes e a gente ainda tem uma certa discordância da comunidade científica sobre esses resultados, tá? Com relação à questão medicamentosa que a gente comentou, sim, a gente observa que existe um resultado positivo, sim, em crianças que fazem uso
da medicação, embora a gente não saiba muito bem por que esses sintomas aparecem. Mas hoje o tratamento medicamentoso, sim, ele auxilia bastante no controle desses sintomas. O que não necessariamente quer dizer que o tratamento deve ser unicamente medicamentoso. A criança deve aprender a se readaptar àquele ambiente. A família deve aprender a se readaptar àquele ambiente e, se possível, fazer com que essas adaptações e com que essas novas ferramentas de lidar com atenção e com controle de impulsos em determinados contextos seja suficiente para que um dia essa medicação possa ser retirada, até porque a ideia não é fazer com que o paciente fique sob tratamento medicamentoso para o resto da vida. Tá? Isso a gente sempre tem que lembrar, que por mais que várias medicações sejam necessárias, e a gente não está defendendo aqui que a psicoterapia cura tudo, tá? Muitas, a gente vai falar disso até numa live da Liga de Neurociência essa semana, que a maioria dos estudos mostra que os melhores resultados, principalmente de transtornos moderados e graves, é da combinação entre a medicação e a psicoterapia. Então, não estou dizendo que a psicoterapia é o único tratamento, ou deveria ser o tratamento único para essas patologias, mas que todas as vezes que a gente faz uso de medicações que agem em áreas e agem em neurotransmissores tão específicos no cérebro, estamos sim colocando esse paciente em um risco a mais e oferecendo para ele até muitas vezes uma interferência no desenvolvimento neurológico que a gente não sabe muito bem como vai transcorrer. Eu tinha um colega gastroenterologista que ele fazia cirurgia bariátrica no hospital que eu trabalhava. E uma vez um dos nossos colegas de trabalho, ele era um pouco acima do peso e ele fez uma consulta com esse gastro para ver se ele podia fazer uma cirurgia bariátrica. E esse gastro, cara, falou pra ele, mano, não tem nada a ver, você tá maluco, tipo assim, você não tem peso suficiente para isso. Mas ele falou uma coisa que eu achei muito interessante e que eu comecei a perceber o quanto isso se aplica em várias outras áreas da saúde. Ele disse assim, cara, as primeiras cirurgias bariátricas que a gente fez devem datar aí mais ou menos de uns 30, 40 anos atrás. A gente não tem ideia de como essas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica vão estar com 60, 70 anos de idade. Pode ser que isso reduza a vida delas em 20 anos. E a gente não tem ideia de como isso vai ser, porque esses pacientes ainda não envelheceram o suficiente, saca? Eu vejo muito isso dentro da psiquiatria. Então eu vejo que muitas medicações elas foram testadas longitudinalmente em ratos, em primatas. A gente não tem ainda muito, por exemplo, um paciente de 6 anos de idade que começou a fazer Ritalina com 6 anos de idade, a gente não tem pacientes desse com 40 anos, com 45, com 50 anos. Então a gente não sabe qual é o impacto dessa medicação de um início cedo no cérebro de um paciente ao longo de tanto tempo, tá? Isso é importante da gente saber. É importante da gente ter essa consciência de qual vai ser o impacto dessas medicações no envelhecimento desse sujeito. Hoje em dia a gente sabe com muita clareza que medicações benzodiazepínicas como o Rivotril estão associadas a um maior número de casos, e muito maior, não é pouca coisa, associados a demências em pacientes. Então, a gente teve que ter pacientes tomando Rivotril, por exemplo, há tanto tempo, para a gente perceber que quando eles chegavam na terceira idade, eles apresentavam muito mais demência do que outros pacientes. Então, a gente tem que levar isso em consideração todas as vezes que a gente encaminha um paciente com menos de 10 anos de idade para fazer uma medicação que muitos vão tomar para o resto da vida. Beleza? Esse foi o nosso tópico de TDAH. Eu vou pausar ele e a gente faz o de autismo. Beleza?